Meu amigo, minha amiga empresária e você que acompanha a rede social da CDT Company, um prazer de novo estar com vocês. Meu nome é Marcelo Gorla, sou gestor da CDT Company, pós-doutorado em contabilidade, e hoje eu tenho o prazer de conversar com vocês sobre um tema que é muito importante para 2026: o impacto da reforma tributária na distribuição de lucros, dividendos e, por consequência, na retenção de imposto de renda. Logo depois da nossa vinheta, venha comigo construir um conhecimento importantíssimo para você, empresário. Meu amigo, minha amiga, prazer tê-los aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre os impactos que a reforma tributária já começa a ter em 2026. E um deles diz respeito à distribuição do lucro dos sócios, dividendos e também a retenção de imposto de renda que não existia na área de distribuição de lucro. Talvez você seja um jovem empresário e você não lembre, mas desde 1995 nós não tínhamos tributação mais sobre a distribuição de lucro. Então, o empresário que já é tão onerado no Brasil tinha os seus tributos recolhidos pelo regime tributário de sua empresa, mas depois podia, se por acaso tivesse algumas prerrogativas, distribuir lucro sem nenhum tipo de tributação, isento. E as prerrogativas eram as seguintes: primeiro, que você fechasse o período com lucro. Segundo, que além de lucro você tivesse dinheiro no caixa da empresa. Terceiro, que você tivesse uma situação de adimplência, quer dizer, que você tivesse pago todas, todas as suas dívidas tributárias, você não tivesse nada para trás, não fosse inadimplente nenhum tributo e não tivesse ainda multas a serem pagas, etc. Bom, se tudo isso acontecesse, a sua empresa poderia fazer a distribuição de lucro. E a distribuição de lucro, ela deve ser feita já tendo em tese que na hora que você abriu a empresa e fez o seu contrato social, você redigiu uma cláusula lá e disse naquela cláusula como você quer fazer a sua distribuição. É muito importante a presença dessa cláusula. Essa cláusula faz com que você relate que haverá uma distribuição mensal, trimestral, anual. Também pode ter uma conformidade na cláusula que diga que você, além dessa periodicidade, que você ainda vai ter uma distribuição sem isonomia, uma distribuição heterogênea. O que quer dizer isso? Que você pode ter 50% das cotas e o seu sócio 50% das cotas. Mas vocês optaram para que a distribuição de lucro não siga as cotas, os percentuais que existem de cotas, e sim que ela seja heterogênea. Pode ser que você receba 60 e o seu sócio 40, 70 e 30. Então isso tem que estar em cláusula do contrato social também. É mais uma informação que eu estou te dando aqui dentro das nossas formações e nossos encontros aqui na CDT Company. Agora vamos ao que interessa. O que mudou de fato com a reforma tributária e o que vai impactar você em 2026? Primeiro, se você tem Prolabore, você é um empresário que recolhe Prolabore, então você tem lá, está pensando em ter a sua previdência, então lá tem os 11% que você paga sobre o Prolabore de INSS, e a própria empresa, se for do regime de lucro presumido, lucro real, vai pagar o INSS patronal devido Prolabore. Mas também havia o imposto de renda retido na fonte, quando você tinha um Prolabore até R$ 5.000. E o governo isentou você, que é sócio de empresa, de ter que pagar o IRRF até R$ 5.000, assim como isentou o seu colaborador, que ganha um salário até R$ 5.000, de pagar imposto de renda retido na fonte. Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que, se você tiver um Prolabore entre 5.000 e 7.350, você vai ter que pagar imposto. Só que vão ter descontos realmente importantes, impactantes nessa fase, nessa faixa. E aí você tem que esperar agora, está saindo a tabelinha da Receita Federal, e você vai ver, por exemplo, se o seu Prolabore for 6.000, se o seu Prolabore for 7.000, que são valores entre 5 e 7.350, você vai ter um abono, você vai ter um desconto. Bom, acima de 7.350, você vai para a tabela progressiva e vai ter que pagar integralmente os valores da tabela progressiva. Então,
chegando até 27,5%. Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que os valores, falamos do Prolabore, agora vamos falar de distribuição de lucro. Os valores para a distribuição de lucro que excederem R$50 mil serão parte, a partir de agora, de uma retenção. Isso mesmo, você está ouvindo certo. A empresa vai ter que reter valores da sua distribuição de lucro. Como isso vai funcionar? Vamos imaginar que você tem um lucro de R$60 mil em determinado mês. Ultrapassou o teto, que é R$50 mil. Você vai ter uma retenção de 10% do valor total. 60 mil, 10% é 6 mil. Você não recebe mais 60, você recebe 54. Por que a gente fala retenção? Por que a gente não está falando que você tem um pagamento de fato de um imposto? Que ele está sendo retido. Ele está sendo retido e depois, na declaração de imposto de renda da pessoa física, no ano seguinte, então, se você faz isso em 26, na declaração de 27, você empresário e empresária, quando for fazer a sua declaração, você pode ter lá vários outros rendimentos. Rendimentos tributáveis, como o Prolabore, rendimentos isentos, como caderneta de poupança, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Então, todos esses rendimentos vão fazer a sua declaração ser uma declaração completa, extensa e com muita coisa ali dentro. Pode ser que você utilize desse valor retido para causar dentro da sua declaração mudanças para mais ou para menos na área de tributação. É muito importante você entender, então, que é uma retenção que depois pode ser utilizada para o seu próprio benefício, ou então ela pode ser utilizada para um novo pagamento de imposto, que é o imposto mínimo sobre a renda. Deixa eu explicar rapidamente sobre isso. Se você tem 3, 4 empresas, logo que saiu essa lei, em 2025, você deve ter pensado assim, é muito fácil agora. Eu tiro 40 mil de cada uma das 4 empresas, não estouro o teto em nenhuma delas e não tenho que pagar os 10% de retenção de imposto. Só que você somando as 4 dá 160 mil. Esses 160 mil reais, eles vão ser levados para dentro da sua declaração no ano seguinte e somados com outros rendimentos que você possa ter. E com isso, vai ser feita uma nova base de cálculo, uma nova empreitada, para ver o quanto você tem. Se você tiver de 600 mil a 1.200.000 de rendimentos, mesmo não tendo retido lá a distribuição de lucro, você vai passar a pagar imposto. E se você tiver mais de 1.200.000 de rendimentos, vai ser 10% a alíquota do seu imposto. Então, cuidado. Essa história de você fugir da retenção de 10% sobre sua distribuição de lucro, ela acaba, ou pode acabar, lá no ano seguinte, na sua declaração de pessoa física, levar você a pagar um valor razoável para grande de imposto de renda. Eu espero que você tenha entendido, então, que existe o Prolabore. Até 5 mil reais você está isento de IRRF e você vai pagar só INSS. Existe a distribuição de lucro. Até 50 mil reais você está isento. Mas se você tem distribuição de lucro e outros rendimentos, mesmo você não tendo retido mês a mês, ao longo de 26, pode ser que seja uma declaração de 27, se esses rendimentos estourarem 600 mil, você vai ter a alíquota sobre esse rendimento. E se estourarem 1.200.000, vai ter a alíquota de 10%. Então, com tudo isso, se tornou muito importante o papel de braço direito seu, de profissional à sua disposição, que é o contador. O contador pode te ajudar muito a planejar essa distribuição de lucro e a você entender aquilo que vai te fazer realmente desonerar ou aquilo que aparentemente era uma estratégia de desoneração, mas no final vai te levar a pagar imposto. Procure um especialista, um contador que está acompanhando a reforma. Aqui na nossa equipe nós temos contadores com 30 anos de contabilidade, 15 anos de experiência fiscal. Você está dentro de uma empresa, estará dentro de uma empresa, CLT Company, que está se revestindo de todo o conhecimento necessário para ser o braço direito do empresário. Ok? Então, muito obrigado. Continue acompanhando a nossa rede social, pelo YouTube, pelo Instagram. Será um prazer sempre recebê-los. Um grande abraço.